Durante anos, permaneci em silêncio enquanto acompanhava de perto a ascensão de um dos nomes mais influentes da música sertaneja nacional. Não por medo, mas por discrição. Há relatos que, quando expostos, mudam a forma como enxergamos o sucesso. Nunca fui adepto de crenças místicas ou explicações sobrenaturais. Sempre acreditei em esforço, estratégia e oportunidade, até presenciar situações que desafiaram qualquer lógica racional. O que você vai ouvir agora não aparece em entrevistas, não está em biografias oficiais e jamais foi comentado publicamente. São fatos que permaneceram ocultos nos bastidores e que levantam uma pergunta desconfortável. Até onde alguém está disposto a ir para alcançar o topo? A resposta pode não ser agradável. E depois disso, talvez o sucesso nunca mais pareça apenas talento ou sorte. Ingressar na rotina de um grande artista costuma ser visto como o ponto máximo de qualquer carreira nos bastidores. Para mim, não foi diferente. Eu estava dentro de um universo que, para a maioria, existia apenas sob luzes, palcos e aplausos. De perto, tudo parecia grandioso demais para ser questionado. A agenda era intensa, os shows lotados, a recepção do público quase hipnótica. Havia uma sensação constante de estar presenciando algo extraordinário. No entanto, à medida que o tempo passava, comecei a perceber que aquele brilho tinha camadas que não apareciam para quem assistia da plateia. O que chamava a atenção não era apenas o sucesso em si, mas a presença do artista. Havia um magnetismo difícil de explicar, um tipo de carisma que ultrapassava o comum e afetava o ambiente ao redor. Nos bastidores, o clima parecia mudar quando ele chegava, como se algo silencioso se instalasse no ar. Com a convivência diária, detalhes antes irrelevantes começaram a ganhar peso. Conversas interrompidas, olhares trocados, silêncios prolongados. Pequenos sinais que, isoladamente, não significavam nada, mas que juntos formavam um padrão inquietante. Eu tentava racionalizar, atribuía tudo ao desgaste das turnês, à pressão da fama, ao cansaço acumulado. Afinal, aquele sucesso não havia surgido do nada. Era o resultado de anos de esforço, insistência e trabalho duro. Ou pelo menos, era isso que eu repetia para mim mesmo. Até que surgiram os comentários entre a equipe, sempre em tom baixo, disfarçado, como se estivesse escondendo algo que alguém não pudesse ouvir. Insinuações de que certas conquistas não eram tão aleatórias quanto pareciam. No começo, tratei como boatos, histórias criadas por pessoas invejosas. Mas algo começou a mudar. Os bastidores passaram a carregar uma sensação constante de vigilância, difícil de definir, impossível de ignorar. Não era medo, nem paranoia. Era a impressão persistente de que havia mais acontecendo do que eu conseguia enxergar. E quanto mais eu observava, mais essas peças começavam a se encaixar. Até aquele momento, eu ainda acreditava que o sucesso dele fosse apenas uma questão de tempo. Talento nunca faltou, mas o reconhecimento parecia sempre escapar por detalhes mínimos. Quando entrei para a equipe, ele era visto como uma promessa constante, alguém que agradava ao público, mas que não conseguia romper a barreira definitiva do mercado. A rotina era exaustiva. Cruzávamos cidades pequenas, nos apresentávamos em palcos improvisados e, muitas vezes, tocávamos para plateias que não refletiam o esforço investido. Havia noites em que todos se perguntavam se aquele caminho realmente levaria a algum lugar. Recordo-me com nitidez de uma apresentação específica. Tudo deu errado. Problemas técnicos, público disperso, aplausos tímidos. O encerramento foi frio, quase constrangedor, no entanto. Nada se comparou ao olhar dele ao deixar o palco. Não era apenas frustração, era um esgotamento profundo, como se algo tivesse se rompido por dentro. Após o show, ele se afastou, sem dizer uma palavra. Não quis atender ligações, não avisou para onde iria. As horas passaram e a inquietação tomou conta da equipe. Voltamos ao hotel sem respostas, certos apenas de que algo fora do comum havia acontecido quando ele reapareceu, já de madrugada. Era impossível não notar a mudança. A postura era outra, o olhar, antes abatido, agora transmitia uma confiança desconcertante. Havia firmeza nos gestos, segurança na fala.
como se aquela noite tivesse redefinido algo essencial. Nenhuma explicação foi dada, nenhuma justificativa. O episódio simplesmente foi ignorado, como se nunca tivesse ocorrido. Ainda assim, o ambiente ao redor dele parecia diferente, carregado de um silêncio que ninguém ousava quebrar. E então, de forma quase imediata, tudo começou a se transformar. O que antes parecia estagnação deu lugar a um avanço vertiginoso. Convites surgiram inesperadamente. Contatos que nunca retornavam passaram a insistir. Oportunidades que pareciam inalcançáveis começaram a se materializar. A velocidade dessa mudança foi o que mais me perturbou. Em poucos dias, ele deixou de ser apenas mais um artista perseverante e passou a ocupar o centro das atenções. Gravadoras demonstraram interesse. Grandes palcos se abriram e suas músicas começaram a se espalhar com uma força difícil de explicar. Foi nesse ponto que a dúvida deixou de ser externa e passou a ser interna. Algo havia mudado naquela noite e eu já não tinha certeza se queria descobrir exatamente o que. Com o passar dos dias, a sequência de acontecimentos começou a me parecer menos coincidência e mais um alinhamento improvável demais para ser ignorado. Eu estava ali desde o início da trajetória e sabia o quanto aquele cenário havia sido distante por tanto tempo. Ainda assim, tudo havia se reorganizado em questão de instantes. Somente mais tarde, compreendi que a verdadeira ruptura não foi o sucesso repentino, mas o silêncio que veio depois, a ausência de explicações, o cuidado excessivo em evitar qualquer referência àquela noite específica. Não era apenas a autoconfiança recém-adquirida que chamava a atenção, mas o distanciamento progressivo de alguém que sempre fora transparente com quem trabalhava ao seu redor. Ele passou a se recolher, a encerrar conversas abruptamente, a tratar certos assuntos como limites intransponíveis. Aquela noite se tornou um território proibido. Quanto mais tentávamos compreender, mais evidente ficava que algo havia sido deliberadamente ocultado. Não demorou para que especulações surgissem entre a equipe. Comentários surgiam em tom baixo, sempre acompanhados de olhares cautelosos. Havia relatos de que ele teria sido visto fora da cidade, em um trecho isolado da estrada, conversando com uma figura desconhecida, nada concreto. O mais inquietante não era a história em si, mas a reação dele. Sempre que o assunto surgia, mesmo de forma indireta, ele se esquivava com precisão. Mudava o foco, encerrava o diálogo, deixava claro que aquele capítulo não deveria ser revisitado. Dias depois, em uma conversa aparentemente trivial, ele soltou uma frase que soou estranha demais para ser ignorada. Disse que havia tomado uma decisão difícil para seguir adiante. Nenhum detalhe, nenhuma explicação adicional, apenas isso. Naquele momento, ninguém questionou. De fora, tudo indicava que as coisas finalmente estavam dando certo. A carreira avançava, os convites se multiplicavam e o reconhecimento começava a chegar. Mas para mim aquela afirmação ficou ecoando. Decisões difíceis costumam ter consequências. E eu tinha a sensação persistente de que por trás daquela ascensão acelerada existia um custo que ainda não havia sido revelado. Houve um episódio específico que consolidou aquilo que até então eu tentava ignorar. Em uma noite comum de apresentação, pouco antes de subir ao palco, ele se isolou no camarim de forma estranha. Não houve explicação nem aviso. Apenas a porta fechada e o tempo passando. Tentamos contato diversas vezes. Do outro lado, ouvíamos sussurros, como se ele estivesse em diálogo com algo que não conseguíamos identificar. Não era uma conversa clara, tampouco um ensaio. Havia algo muito estranho ali. Algo difícil de definir. Quando a porta finalmente se abriu, a expressão que vi não combinava com o comportamento de minutos antes. Ele parecia tranquilo demais. O semblante estava calmo. Porém, o olhar carregava uma distância incomum, como se estivesse mentalmente em outro lugar. Foi nesse instante que deixei de tratar minhas suspeitas como mera impressão. A partir dali, o convívio mudou.
a proximidade que antes existia foi substituída por uma barreira invisível. Ele continuava profissional, seguro, até carismático diante do público. Mas fora do palco, havia uma reserva constante, quase estratégica. Passei a observar com mais atenção pequenos gestos, frases soltas, reações calculadas. Ele demonstrava uma confiança crescente, mas acompanhada de um distanciamento emocional difícil de ignorar. Não falava mais sobre dúvidas, receios ou fragilidades. Agia como alguém que sabia exatamente para onde estava indo. E isso, para ser bem sincero, me causava inquietação. A sensação persistente era de que aquele episódio na estrada não havia sido um evento qualquer. O que quer que tivesse ocorrido ali parecia continuar. Não como medo, mas como uma presença silenciosa constante. E então os resultados começaram a se manifestar de forma quase espantosa. Um artista que até pouco tempo lutava por visibilidade passou a ocupar espaços impensáveis. Uma canção antes ignorada ganhou força repentina, espalhando-se com rapidez incomum. Em poucas semanas, as agendas se encheram. As rádios repetiam seu nome e convites para grandes programas, e eventos começaram a surgir em sequência. Para quem estava de fora, era apenas o triunfo de uma carreira. Para nós que acompanhávamos de perto, a sensação era assustadora. Entusiasmo misturado a uma inquietação que ninguém conseguia explicar. Entre a equipe não era preciso dizer muito. Bastavam trocas rápidas de olhares para confirmar que aquela sensação não era individual. Nos intervalos entre um show e outro, surgiam os comentários sobre a velocidade com que tudo estava acontecendo. Tentávamos nos convencer de que aquilo era apenas o resultado natural de anos de insistência. Mas a progressão dos fatos desafiava qualquer parâmetro comum. As oportunidades passaram a surgir em sequência, sem intervalos. Profissionais influentes que até pouco tempo demonstravam indiferença começaram a procurar contato com uma urgência incomum. Era como se o mercado tivesse de repente decidido olhar para ele ao mesmo tempo. O comportamento dele, porém, era como se já sabia que tudo aquilo iria acontecer. Não havia surpresa, euforia ou deslumbramento. Ele recebia cada nova proposta com uma tranquilidade quase desconcertante, como alguém que já antecipava cada etapa do caminho. Convites para apresentações fora do país, contratos expressivos, agendas cada vez mais cheias, tudo era aceito com naturalidade. Não havia comemorações, apenas continuidade. A impressão era de que ele avançava, seguindo uma rota previamente definida, sem desvios, sem hesitação. Em pouco tempo, seu nome passou a dominar rankings, plataformas digitais e conversas do meio artístico. A presença em grandes eventos se tornou constante e a demanda por shows cresceu de forma exponencial. Para o público, era a consagração tardia de um talento persistente. Nos bastidores, no entanto, o sentimento era outro. A cadência daquela ascensão era incompatível com os processos normais da indústria. Entre gravação, divulgação e reconhecimento, tudo acontecia rápido demais. Não havia espaço para erro, espera ou adaptação. A sensação recorrente era a de que forças invisíveis estavam removendo obstáculos com precisão cirúrgica. Nada travava, nada atrasava. Cada movimento parecia encontrar caminho livre. E embora ninguém ousasse verbalizar isso abertamente, a inquietação crescia à medida que o sucesso se tornava impossível de ignorar. Passei a observar tudo com um grau de atenção que antes não julgava necessário. Situações que poderiam ser descartadas, como acaso começaram a se repetir com frequência, desconfortável. A sucessão de eventos favoráveis era tão precisa que parecia obedecer a uma lógica própria difícil de atribuir apenas à dinâmica natural do mercado. A música atravessou fronteiras inesperadas, surgia em comemorações esportivas, dominava vídeos espontâneos nas redes e se espalhava com uma velocidade incomum. Eu já havia acompanhado trajetórias bem-sucedidas, mas nunca presenciara algo semelhante.
Aquilo não se comportava como um sucesso gradual, parecia uma imposição silenciosa. O que mais me intrigava era a postura dele diante de tudo isso. Enquanto todos ao redor demonstravam surpresa, ele permanecia sereno, quase indiferente. Agia como alguém que já conhecia os próximos passos. Não celebrava, não demonstrava espanto, apenas seguia em frente. A sensação constante era de que ele carregava uma informação que não compartilhava, um conhecimento reservado mantido a 7 chaves. A ascensão não parecia fruto exclusivo de esforço ou acaso, mas o resultado de algo iniciado muito antes, naquela noite que jamais era mencionada. Com o avanço da fama, os bastidores também começaram a mudar de tom. No início, surgiam episódios pequenos, facilmente atribuídos ao desgaste físico e emocional das turnês. Equipamentos falhavam sem motivo claro, ajustes precisavam ser refeitos repetidas vezes. Detalhes técnicos escapavam ao controle, no momento exato em que não deveriam. Com o tempo, essas ocorrências deixaram de ser esporádicas. Passaram a acontecer com regularidade. O limite da minha racionalidade foi alcançado na véspera de uma apresentação de grande porte. Enquanto a equipe finalizava os preparativos, passei próximo ao camarim e ouvi vozes. A princípio, imaginei tratar-se de uma ligação. No entanto, ao prestar atenção, percebi que apenas uma das partes era audível. Ele falava pausadamente, como se estivesse respondendo a alguém que não estava ali. Entrei no ambiente. A conversa cessou de imediato. Ele me encarou por um instante, com um brilho estranho no olhar difícil de interpretar. Não houve explicação, nem constrangimento. Apenas retomou a rotina como se nada tivesse acontecido. Após esse episódio, relatos semelhantes começaram a surgir. Comentários sobre diálogos solitários em corredores vazios, murmúrios em quartos de hotel, comportamentos que ninguém conseguia explicar com segurança. As tentativas de racionalização tornaram-se cada vez mais frágeis. Havia também uma sensação constante de vigilância. Nos bastidores, nos palcos, nos hotéis. Em alguns momentos eu tinha essa impressão de que o ambiente reagia à presença dele. Sombras pareciam se alongar além do normal. Espaços vazios transmitiam uma densidade incômoda. Nada era explícito, nada era palpável. Ainda assim, a impressão persistente era de que algo se movia no oculto, acompanhando cada passo. E àquela altura, já não se tratava mais de coincidências isoladas, mas de um padrão que se tornava impossível de ignorar. Houve um episódio em particular que marcou um divisor de águas para todos nós. Durante uma apresentação sem qualquer aviso prévio, o palco foi tomado por uma escuridão completa. Não se tratou de uma falha. Porém, todas as luzes se apagaram simultaneamente. O público silenciou, tomado por uma expectativa desconfortável. Quando a iluminação foi restabelecida, ele permanecia imóvel no centro do palco. O olhar não acompanhava a plateia, nem a equipe. Havia algo ausente ali, como se estivesse desconectado do ambiente ao redor. Segundos depois, a música retomou, e ele voltou a cantar com precisão absoluta, como se nada tivesse ocorrido. Nos bastidores, o incidente repercutiu de imediato. Nenhuma explicação técnica satisfatória foi encontrada. Pela primeira vez, até os mais experientes demonstraram inquietação. A sensação de estranhamento já não podia mais ser ignorada. Pouco tempo depois, outro fato contribuiu para o agravamento do clima. Um profissional antigo da equipe, alguém acostumado à pressão de grandes produções, pediu desligamento de forma repentina. Não apresentou justificativas detalhadas. Disse apenas que não se sentia mais capaz de conviver com o que vinha acontecendo. O medo estampado em seu rosto dispensava explicações. A partir daí, o ambiente começou a se transformar. Os episódios deixaram de ser tratados como falhas. Comentários começaram a circular com mais frequência entre músicos, técnicos e produtores. Quando situações incomuns se tornam recorrentes, o silêncio deixa de ser uma opção.
Ouvia as primeiras insinuações em conversas sussurradas, sempre interrompidas ao menor sinal de aproximação. Falava-se de uma sensação constante de desconforto ao redor do artista. Algo que não se manifestava de forma concreta, mas que era percebido por quem estava próximo. Inicialmente surgiram como brincadeiras nervosas, tentativas de aliviar a tensão, mas o tom mudou rapidamente. Alguns passaram a evitar permanecer sozinhos com ele. Diziam sentir um peso difícil de explicar, uma densidade no ambiente que parecia acompanhá-lo. A ideia de que ele carregava consigo algo além do visível começou a ganhar força, não como acusação direta, mas como especulação inquietante. Histórias semelhantes surgiram vindas de pessoas que alegavam já ter presenciado situações parecidas em outras trajetórias artísticas marcadas por ascensões abruptas. Entre esses relatos, um chamou a atenção. Um músico afirmou ter visto durante um ensaio uma forma escura cruzar o palco, rapidamente desaparecendo antes que fosse possível identificar qualquer coisa com clareza. Não houve confirmação, tampouco provas. Ainda assim, o relato se espalhou, alimentando um clima de apreensão silenciosa. Naquele ponto, já não se tratava apenas de sucesso acelerado ou coincidências técnicas. Havia um sentimento coletivo de que algo não explicado se infiltrara na rotina. E mesmo sem palavras adequadas para descrever, todos pareciam compreender que aquele ambiente já não era o mesmo. Os comentários já não ficavam restritos ao círculo interno. Durante uma turnê fora do país, um músico contratado localmente para substituir um integrante da banda abandonou o projeto após o primeiro ensaio. Visivelmente abalado, afirmou ter escutado pelos fones de retorno um som que não correspondia a nenhum instrumento ou voz conhecida. Descreveu aquilo como uma risada grave profunda, seguida de palavras que ele preferiu não repetir. A partir daquele momento, manteve distância do artista e solicitou substituição imediata. Não houve discussão. Seu estado emocional era suficiente para encerrar qualquer questionamento. Dentro da equipe, ninguém abordava o assunto de forma direta, mas as hipóteses circulavam em silêncio. Havia quem acreditasse que certas decisões, uma vez tomadas, não permitiam recuo, que ascensões extremas exigiam contrapartidas igualmente severas. Quanto mais alto o voo, maior o custo. Essa ideia passou a se repetir com frequência inquietante. Eu ainda tentava manter uma postura racional, mas os fatos se acumulavam. Tudo havia se transformado depois daquela noite em que ele desapareceu sem explicações. E um episódio específico foi responsável por romper qualquer tentativa de negação. Momentos antes de um grande espetáculo, um dos guitarristas se preparava nos bastidores, quando de forma abrupta largou o instrumento e entrou em pânico. O desespero era evidente. Ele fixava o olhar no próprio braço como se estivesse sendo imobilizado por algo invisível. A equipe correu para ajudá-lo. Não havia nada ali. Ainda assim, ele insistia que sentira uma força intensa o segurando, impedindo qualquer movimento. Suas mãos tremiam. A respiração estava descontrolada. E o medo era real demais para ser encenado. O início do show precisou ser adiado. Naquela mesma noite, o guitarrista deixou a turnê. Disse que não retornaria sob nenhuma circunstância. Não foi o primeiro a se afastar, mas foi o caso mais perturbador até então. Após isso, o clima nos bastidores mudou de vez. As conversas em tom baixo se tornaram constantes. Olhares atentos, passos apressados, uma expectativa silenciosa de que algo mais pudesse acontecer a qualquer momento. Falava-se de sombras percebidas de relance, de sensações inexplicáveis quando ninguém mais estava por perto. Enquanto a tensão se espalhava entre músicos e técnicos, o comportamento do cantor permanecia inalterado. Nenhum sinal de preocupação, nenhuma reação visível. Ele seguia sua rotina com a mesma segurança de sempre. Isso me perturbava mais do que qualquer outro detalhe. Ou ele ignorava completamente o que estava acontecendo ao redor, ou compreendia perfeitamente, e já havia aceitado as consequências. De uma forma ou de outra, tornava-se cada vez mais evidente que aquele sucesso carregava algo além de aplausos e contratos. Uma presença silenciosa, impossível de apontar, mas impossível de negar. Uma sombra que não aparecia sob os refletores,
mas que se fazia sentir em cada canto por onde passávamos. Chegou um momento em que o silêncio se tornou insustentável. Eu já não conseguia conviver com a sensação constante de que havia algo sendo ocultado de forma deliberada. Permanecer sem respostas passou a ser mais angustiante do que o risco de confrontá-las. À medida que os acontecimentos se acumulavam, o comportamento dele também se tornava mais errático. Havia oscilações de humor, períodos de isolamento e uma tensão latente que nunca se dissipava por completo. Mesmo com receio das consequências, a necessidade de compreender o que havia sido iniciado naquela noite específica se tornou inevitável. A oportunidade surgiu após um ensaio. Encontrei-o sozinho no camarim imóvel, diante do espelho, com uma expressão cansada e distante. Não havia pressa nem preparação, apenas alguém que parecia carregar um peso que já não conseguia disfarçar. Entrei, fechei a porta e fui direto ao ponto. Questionei sobre aquela noite, sobre os episódios recorrentes, as situações estranhas, os comentários que circulavam nos bastidores. No início, ele reagiu com descrença, como se estivesse diante de uma suposição absurda. Em seguida, o semblante mudou. Surgiu um riso contido, tenso, claramente artificial. Disse apenas que eu não compreenderia. Então eu insisti. Mencionei os rumores, as insinuações que os comentários era que aquele sucesso todo havia algo sobrenatural por trás e que todos evitavam nomear. Ele balançou a cabeça, ainda sorrindo, mas havia algo estranho naquele gesto. Foi então que percebi. O brilho habitual em seus olhos havia desaparecido. No lugar, restava um olhar opaco, desgastado, como se algo estivesse sendo constantemente drenado. O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer confissão. Ele não confirmou nada. Tampouco negou. Mas a verdade estava ali exposta de forma involuntária. No tremor discreto das mãos, na rigidez da postura, na maneira como parecia conter palavras que não ousava pronunciar, perguntei em voz baixa o que ele havia feito. O riso cessou imediatamente. Ele me encarou por alguns segundos, com uma expressão vazia, quase ausente. Em seguida, levantou-se sem dizer uma palavra e abriu a porta, indicando que a conversa havia terminado. Antes que eu saísse, ele falou algo que jamais esqueci. Disse que nem sempre o sucesso é uma questão de talento. Às vezes envolve escolhas sobre a quem se decide satisfazer. Aquelas palavras não soaram como explicação, soaram como advertência. Havia nelas um peso que extrapolava qualquer contexto artístico. Saí do camarim com a sensação de que havia cruzado um limite invisível. Naquela noite compreendi que algo havia sido feito, algo irreversível, e que as consequências ainda estavam em curso. Não importava o desejo de ajudar. Ele já parecia distante demais, inacessível, como alguém que havia aceitado um caminho sem retorno. Esse encontro marcou meu afastamento definitivo. Eu sabia que ele lidava com algo perigoso, algo que não era deste mundo, mas se fazia sentir em tudo ao redor, e a certeza de que aquilo ainda não havia atingido seu ápice passou a me acompanhar. O desfecho veio de forma silenciosa. Em um dia comum, enquanto organizava o camarim antes de uma apresentação, encontrei entre seus pertences um objeto que jamais deveria ter visto. Um documento antigo, gasto pelo manuseio, escondido de maneira descuidada. No canto do papel, havia um símbolo desconhecido estranho, carregado de uma presença difícil de explicar. O texto estava escrito em uma linguagem que eu não reconhecia, exceto por um trecho final redigido em português, como se fosse uma orientação derradeira. Ali se dizia que a conquista seria alcançada, mas que haveria um custo, e que aquilo que fosse prometido, cedo ou tarde, seria cobrado. Naquele instante, senti um frio percorrer o corpo inteiro. Não era medo comum, era a certeza de que certas escolhas não terminam quando o sucesso chega, elas apenas começam a ser cobradas. Naquele instante, todas as peças finalmente se encaixaram. As mudanças de comportamento, os episódios inexplicáveis, o clima que se deteriorava a cada apresentação. Eu devolvi o que havia encontrado ao lugar exato, onde estava tentando controlar o tremor nas mãos e a aceleração do coração. Permanecer ali por mais tempo parecia errado. O ambiente no camarim tornou-se sufocante, como se o ar tivesse perdido leveza. Havia uma sensação estranha de distorção difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Foi naquele dia
que tomei uma decisão silenciosa. Eu não poderia mais continuar ao redor dele. Não se tratava mais apenas de palavras escritas em um papel, mas do peso simbólico que aquilo carregava. A ascensão fulminante cobrava um custo crescente, e já estava claro que esse preço não recaía apenas sobre quem havia feito a escolha inicial, mas sobre todos que orbitavam ao redor. Nos bastidores, a tensão se intensificava. O desconforto era constante, os olhares atentos, os silêncios mais longos. Pouco tempo depois, pedi meu desligamento. Usei justificativas comuns, mas a verdade era simples. Eu precisava sair antes que aquele fardo também recaísse sobre mim. Desde então, nunca procurei saber como a história terminou. Não acompanhei os desdobramentos nem os próximos capítulos daquela trajetória. Ainda assim, algo dentro de mim sugere que finais felizes não costumam existir quando se ultrapassam certos limites. Hoje, ao compartilhar esse relato, uma conclusão permanece clara. Sucesso, fama e reconhecimento nem sempre seguem caminhos óbvios ou inocentes. Às vezes surgem através de escolhas feitas longe dos olhos do público. Talvez a verdadeira pergunta não seja se tudo isso é real ou apenas coincidência, mas até onde alguém estaria disposto a ir para alcançar aquilo que deseja. Agora quero saber a sua opinião. Você acredita que existem forças sobrenaturais? Coisas que vai além da nossa compreensão? Deixe seu comentário. Compartilhe com a gente sua opinião. Até porque, quando certos caminhos são escolhidos a qualquer custo, sempre haverá uma consequência. Será que vale a pena o preço a ser pago depois?